Minha amadinha rica, quanto a essa questão toda que nós colocamos agora, das obras, da salvação, a amadinha tem algo mais que possa ilustrar, contar, falar, ou está fechado por enquanto? Não, por mim não tenho dúvida nenhuma. Fechado? Fechado. Então vamos em frente. Tribulação e angústia para toda pessoa que pratica o mal. Para quem está assistindo, para não se perder, amado, nós estamos no capítulo 2, qual verso? 9. 9. Para toda pessoa que pratica o mal. Para o judeu em primeiro lugar, mas também para o grego. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. Para o judeu em primeiro lugar e também para o grego. Porque o Criador não faz acepção de pessoas. Aí Paulo fala engraçado, né? Em primeiro lugar para os judeus, depois para o resto, que é os gregos aí, que é o resto todo. Mas o Criador não faz acepção de pessoas, por isso é para todo mundo, para o primeiro judeu. Eu acho até, amado, eu penso que Paulo estava emocionado, empolgado, né? E ele colocou dessa forma os judeus em primeiro lugar, porque você vê que tem algumas coisas que são meio não vou dizer estranhas, mas que poderíamos analisar como não muito normais. Primeiro, não eram judeus. Eram todos da tribo de Israel. Judeu é só uma tribo. É verdade. Tá certo? Então Sim. o Criador não escolheu uma tribo, escolheu 12. É. Um povo constituído por 12 Teria tribos. que ser primeiro para Israel. Então é meio estranho. O próprio Paulo vai dizer mais à frente, numa outra carta, que eu não sei se foi escrita antes ou depois, mas na Bíblia está depois, que ele mesmo, tendo sido sacrificado, destruiu o muro da separação, que fazia dos judeus um povo separado, tornando dos dois um só novo homem. Não é verdade? Então, quando ele diz isso, eu creio que realmente é isso, porque muitas passagens colaboram com isso. Mas essa separação de judeu, primeiro, só eu vi aqui na carta de Romanos, eu não vi em outro lugar. Talvez tenha sido mais uma estratégia, e eu prefiro crer dessa forma, que tenha sido mais uma estratégia de Paulo, porque ele usava muita estratégia. E para chegar aos romanos, talvez ele tenha usado, além de outras que já vimos aqui neste próprio livro, nesse início, também essa. Pode ser isso, não pode? Pode ser, sim. Então. Todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Deixa eu ver como é que está aqui no meu, amado. É o 2,12? Isto. Aqui é ruim de achar porque é separado. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei do Criador se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela, porque as pessoas que o Criador aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Definitivamente, Paulo está falando de que lei, amada? A lei do amor ao próximo? Claro, a lei do Criador. O amor ao próximo. Vê de novo aí, por favor, amadinha, 12. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. E todos aqueles que pecaram com lei, pela lei serão julgados. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante o Criador, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Amada, e Paulo falou algo aí que parece complicado, mas temos que analisar devagarzinho mesmo, porque todos os que sem lei pecaram, amada, se não havia lei, como é que poderia pecar? Se o pecado é a transgressão da lei. Não é que não havia lei. Paulo está falando do conhecimento da lei. Aqui nessa Bíblia, inclusive, explica isso. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei do Criador. Sim. Agora, isso traz uma responsabilidade enorme e uma dor muito grande. Inclusive, as pessoas me perguntam muito sobre isso e eu fujo. Já reparou que eu dou umas fugidas? E é? Sempre dei, amada. Porque eu até cito aquela passagem, naquele dia rejeitarei também seus filhos. Tá certo? Porque as pessoas dizem assim, quem aprendeu errado? Ficou condenado? E eu sempre evitei de dizer sim ou não. Eu sempre cito essa, quando alguém pergunta isso em palestra, você já deve ter observado. Eu cito essa passagem, e existem outras, Sim. mas eu cito essa, tá certo? De que o sacerdote ensinar errado e os filhos deles vão perecer. Existem outras que colaboram, mas eu sempre digo também para as pessoas, olha, a questão espiritual, de salvação é muito pessoal. Então a gente pode dizer se vai ou não vai. Sim, você fala. Entende, assim, amado? Eu não vou retirar nenhuma das duas.
Eu vou continuar dizendo, isso é muito pessoal. Eu não posso dizer quem vai e quem não vai. Eu não sou onisciente. Sim, Agora, é mais um reforço para que quem aprendeu errado, tá certo? Não tem como se livrar da perdição eterna. É o que está escrito ali ou não é? Vamos ler de novo com mais atenção? Não é que você não lê com atenção. É porque a gente lê. Agora vamos prestar bem atenção no que está sendo lido. Entende, amado? Não estou falando minha amada prestar atenção, são todos nós. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei. Todos aqueles que pecaram sem conhecer a lei do Criador, fazer o bem ao próximo, sem lei perecerão. Perecerão também sem fazer o amor ao próximo, não terão amor de ninguém. Ele será o próximo que não terá amor. Paulo está falando isso. E todos aqueles que pecaram com lei. Todos aqueles que conhecendo o amor ao próximo, mas não praticaram, Pela lei serão julgados. serão julgados pelo mesmo amor que não dispensou. Entende, amada? Entendi. Aí é uma coisa de juízo final. Amada, a lei que Paulo fala, nós temos que ter isso na consciência. Definitivamente é a lei do Criador, não a de Moisés. A de Moisés já foi abolida. O Shaul mesmo falou isso diversas vezes. A lei que ele fala é a lei do amor ao próximo. Um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Essa é a lei. Amor ao próximo. A lei do Criador se resume em amor. Então, amada, se alguém tiver dúvida disso, vai ler as 3 epístolas de João. Não tenha preguiça. Pega as 3 epístolas de João e leia inteirinha. Pega a primeira folha, a segunda folha e a terceira folha. Porque as 3 epístolas de João são pequenininhas. Dá para ler rapidinho numa hora. Leia, se você tiver dúvida sobre qual é a lei do Criador. Tá certo? Que aí você não vai ter mais. Ou então não acredita mais na Escritura. Aí é uma decisão que não é minha. Assim, poderia se dizer assim. Ah. Portanto, todos aqueles que pecaram sem o amor perecerão? Portanto, todos aqueles que, sem conhecer a lei do amor ao próximo, erraram, porque não amaram as pessoas. Tá certo? Também sem amor vão perecer. Tá certo? Certo. E todos os que sob a lei, mesmo conhecendo que deve amar ao próximo, mas não amou, preferiu ir para o templo, preferiu cantar, louvar, ter uma carteirinha de membro, dizer que está salvo, tá certo? Também pela própria lei do amor ao próximo que não teve, vai ser julgado. Não teve amor pelas pessoas, será que terá agora amor por eles? Alguém terá amor por eles que não teve amor pelas pessoas? Entende, amada? Amada, o Criador amou o mundo de tal maneira que salvou todo mundo. É? Não. O Criador amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Entende, amada? Tá certo? Ele amou o mundo de tal maneira e não salvou todo mundo por amor, não, amada. Entendeu? Ou não? Fala sério. Sim. Naquele grande dia, amada, acabou o milho, acabou a pipoca, minha rica. Não tem essa coisa que você estava falando comigo em off hoje? Que por enquanto a gente faz tudo isso, mas depois que chegar a grande hora, é igual a parábola das virgens? Ah, sim. Acabou o milho, acabou a pipoca? O julgamento do Criador é isso, amada. Como é que eu, na hora do julgamento, eu vou requerer do Criador que ele tenha amor por mim? Ele já demonstrou amor, amada, a ponto de mandar o Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que salvou a todos? Não, amada. Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho para morrer por todos. Agora, esse todos vai aceitar isso ou não? Sim. Naquele grande dia, acabou o milho, acabou a pipoca. Tá certo? Quem conhecia que deveria amar e não amou, se ferrou. É isso que está escrito. Não vai esperar amor do Pai naquele dia. Entendi. O amor do Pai será contra a pessoa que não amou. Pode-se dizer que naquele dia o Criador não vai ter nenhum amor por essa Não. pessoa. Amada, é o que eu falo sempre. Da mesma forma que a pessoa não teve. Amada, é o que eu falo sempre. Nós não temos que fazer nada para ser salvo. Porque isso o Salvador já fez. O que temos que fazer é cuidar para não perder essa salvação. Sim. E quando nós desobedecemos ao Criador e não fazemos um único mandamento dele, nós desobedecemos só por não fazer. E ainda desobedecemos mais, ainda o que é pior, fazendo o que não deve. Indo nesses locais. É verdade. Praticando culto físico. Tá certo? Certo. Quando Paulo fala, Shaul, né? Porque
Porque o mandamento anterior, a aliança anterior, era constituída de santuário terrestre e de prática de cultos. Sim. No caso ali está cultos divinos, cultos a divindades, né? Mas cultos físicos. Quer ler mais uma vez ainda ou dá para passar agora? É bom ler? Mais uma vez. Vamos ler mais uma. Nunca é demais, né, amada? Sim. Até porque eu estou aprendendo agora também. Eu também, amada. Estamos juntos. Eu não tinha lido ainda Romanos. Vamos lá. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei... Deixa eu ir traduzindo aqui para um entendimento melhor. Porque todos aqueles que não tiveram conhecimento de que deveria amar o próximo e não amaram, sem lei perecerão. já estão perdidos, porque não tem mais amor para eles. E todos aqueles que pecaram com lei... Ele está falando daqueles que morreram, né, amada? Sim. Os que estão vivos aí, Ainda tem está chance, em tempo. está em tempo tem de, chance, de verdade. tornar dos seus maus caminhos que o Criador tornará para ele. É verdade. É. Agora, vamos lá. E todos os que, E todos aqueles que pecaram com lei... sabendo que deveria amar o próximo, mas não amaram, pela lei serão julgados. por esse próprio amor que não dispensaram, serão julgados. Vai procurar um amor desse e não vai achar mais no Pai. Sim. Vamos lá. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante o Criador, mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Amada, não é saber que devia amar o próximo. Nossa. Se a pessoa souber que ela deve amar o próximo, ela não faz grandes coisas. Porque disso até os loucos sabem. Eu estou inventando aqui. Não é verdade? Não é saber, né? Tem que não é saber. praticar. Aquele que diz que ama, tá certo? E não pratica, engana a si próprio. Epístola de João. Amada, quem quer conhecer esse assunto que Paulo está tratando, o Novo Testamento está repleto. Mas nas epístolas de João está ali bem concentrado. Só disso. Aí junta com o evangelho escrito pelo próprio João. Lê o evangelho de João, mas sempre buscando as coisas do amor, da lei do Criador. Entende? Entendo. Vai ler o evangelho de João todinho. Mas eu vou ler dessa vez, eu vou só filtrar o que João fala, ou seja, o que o Salvador fala através da escrita de João sobre o amor. Sim. E agora pego as 3 epístolas de João também e vou ver. Vou ler o que elas estão dizendo. Acabou, amada, fechou. Ninguém tem mais dúvida de que a lei do Criador é amor ao próximo. Interessante, né, Rubens? Né? Tudo se encaixa, né? Se encaixa. Quando você lida com a verdade, amado, a peça pode estar no extremo sul, outra no extremo norte. Quando você junta as peças, elas encaixam. Agora, quando você aprende com o sistema religioso, uma bate de frente com a outra. Verdade. Você tem contradições, porque eles ensinam cada hora o que melhor interessa. Uma vez interessa ensinar que A é A, outra hora interessa ensinar que A é B, da melhor forma que convir. Aí, quando essas peças se juntam, não se encaixam. Agora, quando você está lidando com a verdade da forma que o Espírito do Criador instruiu Shaul a escrever, fechou. É que as pessoas não querem ler com o espírito de Shaul. As pessoas têm que ler com o espírito de Calvino, porque esse é o Espírito Santo do sistema religioso. Quando o sistema religioso diz assim, ó, você está na carne, não pode ler porque a letra mata, tem que ser espiritual, eles não estão falando do Espírito do Criador. Eles estão falando do Espírito Santo, que é o Calvino. Eles chamam de unção do Espírito Santo que Calvino ensinou. E o que esses camaradas perpetuaram, amada? Mas não é o que Shaul escreveu. O que Shaul escreveu está aí. Mais uma vez, agora eu te peço, amada, mais uma. Vamos lá. Portanto, todos aqueles que pecaram sem lei perecerão. Todos aqueles que pecaram sem conhecer que deveria amar o próximo, sem amor vão perecer. E todos aqueles que pecaram com lei, e todos aqueles que erraram, não amor o próximo, mas sabia que deveria amar o próximo, pela lei serão julgados. Também por esse amor será julgado. Aí você tem que analisar. Eles deram amor? Não. Como é que eles vão ter amor? Se eles não deram é porque não tem, né? Não tem, amado. Vai ficar sem ter. Porque não são os que ouvem a lei que são justos perante o Criador. Não é saber que deve amar o próximo. Mas os que cumprem a lei é que serão justificados. Aí nessa hora, amada, quem ama o próximo será justificado. Está bem para ir para a eternidade. Agora nessa hora, amada, você vê uma coisa importante conforme o sistema religioso ensina. Eu não sei se eles vão dizer que isso aí é lei de Moisés. Vão. Então, mas se eles disserem que isso aí é a lei de Moisés, essa pedra não vai encaixar.
Porque próprio Shaul já disse que a lei de Moisés foi abolida. Uhum. Como a lei de Moisés foi abolida, e Shaul agora fala dela. Então é uma daquelas peças do xadrez, do quebra-cabeça do sistema religioso que não tem encaixe. Verdade. Uma não encaixa na outra. Tá certo? Certo. Não é verdade? Uma outra também boa, que não tem nada a ver com o tema aqui, mas que eu lembrei esses dias, amada, é a questão do templo. Olha como é que as pedras que eles fazem para esse quebra-cabeça deles, depois elas se encontram e não encaixam. Eles dizem que o rei de Tiro era o demônio, era o diabo. Não dizem? Sim. Que estava no querubim ungido,